Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite, uma honra estar entrevistando vocês. E queria começar perguntando, antes de a gente entrar nos projetos da banda em si, como é que surgiu a Urza? Quem quiser começar a responder. Deixa eu começar com essa parte, porque eu sou o que sobrou da formação original, né, da banda, porque assim, a banda começou com um grupo de amigos, assim, de infância, e meu irmão, né, então eu, meu irmão e uns amigos meus, com a ideia de fazer covers, né, de bandas diversas que a gente gostava, Iron Maiden, Metallica e tal. E aí a gente começou a ver que tem um teto ali, um limite até onde a banda cover consegue chegar, a gente queria tocar de tudo, e banda que toca de tudo cover é complicado, ainda mais nesse estilo. Sim. Aí falou, por que a gente não pega as nossas ideias assim, né? Começa a compor e tal, de repente vira alguma coisa, né? E aí em 2019 a gente começou, né? E a coisa foi dando certo, a gente foi olhando as músicas e falou, estão ficando legais e tal, vamos investir aqui, fazer uma produção disso aqui, transformar num álbum e tal, e daí a gente foi evoluindo, né? Legal. E como é que foi a união de cada um? Como é que cada um chegou? Se quiserem falar um pouco sobre cada um. Eu vou começar aqui e depois eu passo aí para eles. Beleza. Então, assim, a banda tava na formação antiga, né? Eu, meu irmão, o Rodrigo, o Danilo, meus amigos e tal. E aí a gente chegou a fazer a gravação do álbum e tal, né? E aí a gente chegou naquela decisão, tipo, cara, e aí, vamos prosseguir, vamos continuar na mesma e tal. A gente falou, não, vamos seguir. E assim, aí a partir do momento que você começa a profissionalizar o negócio, começa a não dar para todo mundo, né? Trabalho, família, tem uma série de questões aí, né? E aí, logo tipo assim, um mês antes de lançar o álbum, o Rodrigo saiu, entrou o Gustavo, que também é amigo nosso de muito tempo. Na formação da banda ele estava, ele não era membro da banda, mas ele estava junto com a gente e tal, né? Conheço há muito tempo. Aí logo depois que a gente lançou o álbum, o batera saiu, Danilo, precisamos chamar o Igor, né? Que é o batera atual. E aí um pouquinho tempo depois a gente encontrou o Igor, o Igor Batera entrou, aí encontramos o Diego, né, para ajudar a gente aí no baixo. E por último, quem entrou foi o Mário, vocal. Ele entrou no final do ano passado, quando meu irmão decidiu sair, né? Tipo assim, meu irmão. A ideia dele era gravar o álbum e já sair também, né? Tipo, cara, vocês seguem aí. Mas Era só ter essa experiência do álbum, né? No caso, né? Que ele queria. Mas aí ele falou, não, vamos pra cima, vamos tal. E aí fizemos alguns shows legais e tal, meu irmão participou ali, fez. Mas aí deu aquela coisa tipo, cara, beleza, eu vivi aqui, legal, mas não é pra mim, né? E aí ele saiu e entrou o Mário. Legal. E aí, vocês, como é que foi? Pra mim foi bem tranquilo, né? Porque assim, eu conhecia já o irmão do Hugo, né? Desde a década de 90, então a vida toda, né? E o Hugo eu conheci da forma mais engraçada possível. Eu conheci ele numa comunidade do Orkut, que era Guitarristas de Poá, que era onde a gente morava na época, né? Tem uma geração que já não sabe que é Orkut, né? Mas a gente continua. Aí eu olhei pra foto dele, caramba, eu acho que ele é irmão do Heitor, meu. E eu conheci ele no Orkut. E a gente virou amigo daí pra frente. Tanto que aí eu ia lá pra casa lá, o Heitor falava, cola em casa aí e tal. Eu ia lá e ficava mais conversando com o Hugo do que com o Heitor, até assim. Aí a relação de amizade foi, assim, a gente sempre foi muito amigo, assim, nunca... Tive uma relação muito boa, assim. Aí quando comentou, né, de entrar na banda, aí foi meio que... Como eu já conheci a formação original, que eu acompanhei um monte de ensaio, assim, eu sempre estava junto com a banda, né? Então, as músicas já estavam na minha cabeça, assim, já, né? Então, foi mais tranquilo tirar, né? Legal. E aí, aconteceu depois, foi a correria que pra gente fazer o negócio acontecer, né? Porque no underground é um pouco mais difícil, né? Assim, Verdade. e aí chegamos até hoje, assim. Tem dado certo, assim, pelo menos. Boa. E você, Diego, como é que foi com o baixista? Diego? Ele tá vivo, pessoal? Caraca, Deu uma travadinha, hein? Acho que ele travou ali. Tá bom, a gente segue. Bom, gente, falando sobre a história ainda, olhando para trás, qual foi o momento que vocês perceberam que a banda realmente tinha aquele potencial, né, para ir além do circuito local, que começaram a expandir mais? Sim, teve vários momentos, né? O primeiro foi
Nesse que a gente tava pra lançar o álbum e a gente tava nessa dúvida, tipo, e aí, vamos, não vamos? Porque as músicas são boas, eu acho que dá pra investir nisso aqui, acho que dá pra frente, né? Então teve esse momento. E o segundo momento foi quando começaram a aparecer os primeiros shows, né? Então, logo de cara, a gente conseguiu pegar para fazer a abertura dos shows do Saxon no Brasil no ano passado, né? E depois o show do Angra, e ali foi o teste, né? Tipo, cara, vamos tocar nossas próprias músicas com um público um pouco mais exigente, né? E que é do nosso estilo de som, principalmente o público do Saxon, né? E Sim. a recepção foi muito boa, né? Então a gente olhou e falou, pô, é isso aí mesmo, acho que vai dar bom, porque passamos pela aprovação do público, pela recepção que a gente teve ali, cara, foi muito legal. Olha o E, Diego de volta aí. e é sempre complicado. Vocês lembram como é que foi a entrada de vocês no primeiro show? Como é que foi essa experiência? Vocês lembram disso? O primeiro show foi o do House of Legends, conta aí, o Gustavo. Teve o do Redstar, que a gente fez um show só nosso, com a nossa galera, né? Mas o primeiro show, assim, foi o do House of Legends. Nessa ocasião, a gente foi tocar junto com o Marco Mendonça, né? Que ele era baixista do Whitesnake, do Tim Lizzy também chegou a ser baixista. Hoje ele é baixista lá do Joey Satriani, Steve Vai, né? Sim. Aí surgiu essa oportunidade e assim, a ser o primeiro de fato, assim, com o público de verdade. Assim, que eu comentei, a gente tinha tocado antes para uma galera mais nossa, assim, e ali foi o teste, assim. Só que deu alguns problemas, assim. Na hora de entrar no palco, a minha corda já arrebentou. No camarim ela Caramba. arrebentou. Eu falei, tá esquisito aqui. Porque o negócio não parece que não tá segurando a afinação e foi indo e aí acabou estourando. Aí eu Será que já era um sinal já, pô? já era um Ah, sinal. não, ia acontecer. Aí a gente até brinca, mano, se não tiver alguma coisa pra dar azar, não é a Urza, mano. Aí eu subi com uma outra guitarra, né, que eu tava guardada há muito tempo, era uma guitarra reserva. Aí chegou na hora, ela também, acho que o contrabaixo também não funcionou o transmissor, mas deu tudo assim que podia dar de errado, assim. Aí começou a tocar, as primeiras músicas eu não tava me ouvindo direito, eu falei, ferrou, mano. Aí foi indo, mas assim, da segunda, terceira música pra frente, assim, a gente já sentiu, assim, tá tudo entrosado, assim. E aí foi uma surpresa também pra gente, assim, a recepção da galera, assim. A gente achou, assim... Eu acho que o músico, em geral, ele tem autoestima muito baixa, assim, às vezes, sabe? Ele acha que ele faz as músicas que ninguém vai gostar, assim, ou sei lá. E quando a gente vê o pessoal que gostou mesmo, assim, que vem conversar com a gente depois, e até quando a gente tá vendo a galera, assim, né, curtindo, a gente fala, caramba, o pessoal realmente gostou, assim, então dá um negócio, assim, Eu acho que essa insegurança todo artista passa às vezes, né? Porque é como se você fosse libertar um filho no mundo, né? É praticamente isso. com certeza dá esse negócio, assim, eu acho que o músico, ele auto se julga, assim, talvez, mas Auto-sabota pra caramba. também. E aí aí quando a gente terminou o show, assim, que tocou a música, falou, caramba, e a gente olhou um pro outro e falou, caraca, foi, mano. Aí, putz, esse dia foi bem legal, assim. Boa. E falando sobre o álbum, A War With Myself, ele marcou essa nova fase da banda, né? Que se transformou a formação e tudo mais. E qual foi a história do conceito dele? Como é que vocês chegaram até esse álbum? Vocês queriam transmitir com ele? Assim, a gente não tinha uma ideia de conceito inicial, então a gente começou a compor, assim, os instrumentais das músicas, né? Então, pô, temos aqui todas as músicas em formato instrumental. Legal. Vamos ver o que cada uma parece, vamos escrever a letra, né? Então a gente foi escrevendo. Conforme a gente foi escrevendo, uma delas a gente já tinha de um pouco antes, né? A música título War for Myself, ela é de 2014, então já tínhamos ela. Então a gente começou a escrever as outras, meio que na mesma temática, foi indo ali. A gente começou a ler e falou, pô, as músicas casam meio que uma com a outra, talvez seja o nosso estilo de escrever, na época eu e meu irmão escrevendo, né? E aí a gente acabou formando ali a temática, que é essa coisa da guerra comigo mesmo, que é uma questão de conflitos internos, tal, questões da mente. Tem músicas que tratam mais de conflitos religiosos, questões do oculto, tem essa variação, né? Então ficou meio que dentro desse tema. E aí a gente falou, cara, o título tem que ser War for Myself, porque é a música mais antiga que a gente tem, então vamos seguir isso daí. Então
esse meio que foi o conceito. E aí a gente começou a ver que dava para fazer meio que uma história com todas as músicas. Então meio que tem uma ordem, não é a ordem que está no álbum, mas é uma história completa, né? Mas a música e as letras, elas são uma coisa autobiográfica de vocês ou elas dialogam com conflitos universais mesmo? Universais. Universais, nesse caso. Aí, chegou aí. Chegou, Mari. Opa! Opa, tudo bem? Fone, aí. Aí, agora sim. Pronto, e aí? Pô, mais bonito, hein? Porra, E aí, galera? Tudo bom? Desculpa o atraso. nada. Bom, gente, falando do Thiago Bianchi, criando parceria com ele também, lá do Estúdio Fusão, como é que foi a participação dele nos bastidores? Como é que ele levou a experiência de vocês? Quando a gente resolveu fazer o álbum, né, a gente falou, cara, vamos já no mais foda já, vamos procurar quem é o melhor do mercado. E aí a gente não conhecia muita gente assim e tal, e aí a gente foi procurando nomes, aí veio o Thiago Bianchi, a gente já conhecia bandas que tinham feito trabalho com ele, e fomos fazer lá, né? Então, assim, o processo ele foi um pouco conturbado pela questão da banda estar nesse momento de tipo, cara, vamos pra frente, não vamos seguir de forma profissional, não vamos, então foi um pouco complicado, teve saída de integrante, volta, tal, né? Mas foi legal porque a gente encarou pela primeira vez ali um trabalho de forma profissional, né? Então, cara, um monte de gente dali de Poá, vamos lá ver o que rola, né? E aí tivemos a produção de voz, foi com o Leandro Cassoilo, né, do Viper, que ele dava aula de voz pro meu irmão e acabou fazendo a produção de voz. Né? Então a gente teve esses dois nomes ajudando. Então, assim, pra gente que veio do zero e já pegar dois nomes e começar ajudando, né, é muito bom, porque você já pula um monte de atalhos ali, problemas. Sim. O Rafael Dafras também ajudou a compor também uma parte das músicas também. Infelizmente nós não temos o ainda, né? E aí o Dafras também está embaixo. Legal. E, bom, o som de vocês, não chamando vocês de velho, longe disso, ela carrega um pouco do clássico, né? Como vocês falaram, Iron Maiden, Metallica. Só que vocês conseguem trazer uma pegada mais contemporânea das músicas. Como é que vocês equilibram o que era é considerado rock tradicional, né? O rock tradicional com o contemporâneo, o atual. Como é que vocês fazem esse equilíbrio do público? Manda aí alguém. Podem tirar 0 em 1 se quiserem. Vai lá, Mário. Aí eu ia falar. Acho que eu posso falar pelo processo de composição agora, né? Porque eu entrei agora, eu fui o último a entrar na banda. O Heitor é grande amigo meu, ele que me indicou, né? E o último a chegar também. É isso, tá vendo? Só tô como atrasado aqui, né? Fala aí, mano. Mas assim, as nossas composições agora, cara, elas estão sendo de um jeito assim que eu sempre sonhei. Eu sempre tive banda, né? Esse ano eu tô completando 30 anos como cantor de rock, heavy metal. É a primeira vez que a gente reúne a banda inteira no estúdio, mostra as ideias e todo mundo começa a compor junto. Começa aquele processo legal de fala, não, mas vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Pô, aqui não rolou, ali, pô, legal, ó, eu trouxe essa influência de banda aqui. Os caras no grupo sempre estão mandando assim, tipo, ó, ouçam essa banda aqui, olha que legal que os caras fazem. Então, cada um vem com as suas referências, né? Porque nós somos de mundos, apesar de todo mundo gostar de metal, nós somos de mundos muito diferentes dentro do metal, né? Eu sou do power metal e do hard rock, entendeu? Aí tem gente que é do thrash, tem gente que é o Igor, por exemplo, ele foge bastante, né? Ele já vai pro lado lá punk, assim, já, né? Então, tipo, é muito diferente. E tudo isso a gente vai somando com a banda. Eu acho que é por isso que sempre vai... O nosso novo disco, eu acho que vai ter uma sonoridade mais contemporânea ainda. E que é interessante que você acaba criando algo que é difícil, que é fazer ser original, né? Porque justamente a junção de todos que dá na identidade de vocês. E se tiver que definir, como é que vocês definem hoje a banda de vocês? Porque isso é uma coisa difícil, né? Você conseguir dar um rótulo para sua música.
Como o mercado pede, a gente coloca heavy trash, né? Não tem como, então a gente tem que dar essas 4 bandas de referência, que é o Iron, o Metallica, o Judas e o Megadeth, né? São 2 heavy, 2 trash, que é para delimitar ali o que é. Só que é lógico, tem influência, cara, eu ouço de tudo dentro do metal, vai pro new metal, vai pro symphonic, vai pra... Então é difícil você, na hora ali, limitar e falar, não, eu vou fazer só isso. É lógico, a banda tem essa proposta, a gente vai tentar manter, mas acaba vindo coisa daqui e dali, mas como o mercado pede um rótulo, a gente coloca esse que acaba sendo, né, o som mesmo. Sim. E, bom, vocês dividiram um palco com Saxon, Angra, Marco Mendonça, e com certeza traz um peso simbólico, né? Você tá no show deles. Qual desses momentos foi o mais marcante para cada um de vocês e por quê que marcou vocês? Com certeza, eu acho que todo mundo vai ser unânime em falar o Saxon, eu acho. Assim, por mais que o Angra, a banda que eu quis ser músico por causa do Angra, mas o Saxon foi diferente, foi um negócio assim, que primeiro que a gente não esperava. Foi uma coisa assim, quase que de uma hora para outra, assim, né? Não, e a banda de vocês é que abre, né, oficialmente no show dele, né, também. Sim, abrimos em Belo Horizonte, Porto Alegre. Sim, que eles fizeram a turnê aqui no Brasil, a gente tentou tocar em São Paulo também, mas não deu, né? Enfim. Mas foi em BH e Santa Catarina que foi incrível, assim, né? Ainda mais com as Burning Witches, né? As meninas são muito correria. Ó, e foi incrível, assim, compartilhar com elas, o palco, ver eles com a gente, assim. Porque eles são uma história, né? História viva. Sim. Né? Eu acho que isso foi incrível pra banda, um momento único também. Né? De uma certa forma, você tá ali, você passa a fazer parte da história também junto com eles também. Sim, com certeza, porque você cresce ouvindo os caras, né? E do nada você, por exemplo, eu adolescente, você vê os caras imaginando como seria, e do nada eles estão lá, e você fala, é agora. Os caras estão com a gente aqui. Eles estão ouvindo nós tocarmos. Então, é uma coisa que é eufórico, mas ao mesmo tempo dá um certo medo, né? Tipo, o que eu tô fazendo? É agora. Né? Por exemplo, para mim, só caiu a ficha em cima do palco. Né? Porque, falei, é agora. Aquele mar de gente te olhando, te encarando, e eles, sabe, ali, a equipe deles, as meninas, falam, é agora. Não tem como fugir. E você tem ideia do maior público que você pegou assim, mais ou menos? Não faço. Era uma galera porque eles, pelo menos a gente não tem dimensão, né? Porque não foi divulgado também os números. Mas estava muito cheio. Pela lotação das casas. Pela lotação das casas, eu acho que BH tinha. Peraí, gente, que... É o Diego. Foi. Agora foi. BH, eu acho que devia ter ali umas 700 pessoas e em Porto Alegre devia estar batendo ali umas 800, né? Foi assim os primeiros números, né? A gente teve também participação no Festival de Santa Bárbara, Rock Fest, né? Que eu acho que é o maior festival do interior aí de rock. Ali tinha bastante gente, cara. Ali não dá pra dizer quanto que tinha, mas ali foi grande também. Mas assim, esse negócio do impacto do show, eu acho que bateu em mim quando chegou no primeiro show do Saxon, e a gente entrou com os equipamentos para descarregar e tal, e eu bati o olho e falei, cara, tem divisão de pista premium. Aí eu, cara, olha isso, né? Já começou aí. Mas eu acho que bateu um pouco antes na questão da logística, porque, cara, nós temos uma banda de São Paulo. Eu tenho que fazer um show em Belo Horizonte no domingo e na terça um em Porto Alegre. Eu tenho 6 pessoas para deslocar, eu tenho equipamento, eu tenho hospedagem, eu tenho alimentação. Nós nunca fizemos isso. Como que eu faço? É pouco tempo, né, para você organizar. Então teve essa questão, eu acho que bateu assim quando eu olhei e falei, tá, peraí, eu preciso organizar tudo para garantir que todo mundo vai ter o transporte, vai ter alimentação, hospedagem, vai dar tudo certo, o equipamento vai estar lá, porque é um negócio que eu não posso errar, a banda tem que chegar lá com tudo pronto, né? Então acho que isso aí também foi uma coisa que pegou um pouco. E por último, o show do Angra, que é o público mais exigente, né? A gente falou, cara, vocês já estão acostumados ali com o meu, porque o Loureiro vai ver a gente. E a recepção foi ótima, cara. Na primeira música, a galera já tava com a gente, cara, o que tá rolando aqui, né? Sim. E até falando de show, tanto. A gente tá falando de
nacional e internacional, muda alguma coisa na postura da banda durante algum show internacional, por exemplo, uma preparação, muda alguma coisa? Ou não? A postura é sempre a mesma? Eu acho que sempre a mesma, não tem Não. muita. Eu acho que talvez mudaria se o público fosse diferente, né? Se fosse um público de outro país e tal, Sim, talvez alguma coisa, mas o público sendo daqui, independente de quem é a banda que vem depois, eu acho que não muda. legal. E o heavy e o thrash metal, né, brasileiro, ele vive hoje um momento de renovação. Como vocês enxergam o cenário atual e o papel da banda de vocês dentro dele? Como é que onde vocês estão integrados? Acho que o rock hoje, no geral, ele voltou, né? Ele tem voltado. A gente tem percebido isso com os adolescentes, criança. A galera tá querendo voltar pro rock, querer voltar para uma coisa assim mais verdadeira, né? E então o crescimento tem sido muito grande e nós aqui já estamos há bastante tempo, né? Porque por mais que a Urza seja uma banda recente, todo mundo aqui já tem banda há muito tempo. Então, eu acho que o principal é isso, assim, é entender que teve um momento de queda, que eu acho que é normal de qualquer estilo, mas agora está retornando. E eu acho que a Urza, a gente tá, as nossas letras, a, as mensagens que a gente passa nas letras, o peso da música, as imagens, né, que a gente joga no show, a imagem de cada single ali que você vê, é um monstro, é uma coisa. Cara, é aquilo que chamou a nossa atenção quando nós éramos adolescentes, né? E essa molecada tá querendo isso de novo. Então a Urza, apesar da gente fazer uma roupagem nova, a gente tá trazendo a essência do heavy metal, né? Aquilo que atrai as pessoas pro estilo. É isso que eu Sim. acredito, pelo menos. E isso que você falou que teve vou falar queda, né? Que teve esse afastamento da geração, né? Você acha que foi uma coisa mais geracional? Tipo, foi o estilo, por exemplo. Essa geração não tá ouvindo rock clássico. Foi mais pro pop. Como é que você acha que isso mexeu? Foi uma coisa de geração mesmo? É muito difícil, né, fazer uma análise assim para ver o que aconteceu exatamente, mas eu acho que a molecada estava buscando uma coisa mais eletrônica, uma coisa um pouco diferente dentro disso. Só que o problema, cara, é que as músicas começaram a ficar todas muito parecidas. Você não Uhum. sabia mais a diferença, por exemplo, de um sertanejo para um pop, para um funk, tava tudo a pisadinha, tava tudo misturado assim, até o rock tava ficando meio esquisito, sabe? Uma Sim. coisa muito, sei lá, uma coisa muito sintética assim, Sim. sabe? E foi nascendo, né? Vários subgêneros que a gente não conhecia. É, Também teve isso também. exato. E aí, cara, quando você vê uma galera fazendo uma coisa diferente, você fala, nossa, isso é diferente. Né? Porque vai ter aquela coisa da venda, vai bombar por uns anos, aquela coisa igual, repetitiva, aí mas enjoa. E aí a galera vai procurar um negócio que fixa, né? Eu acredito que seja isso aí. Isso, aproveitando, Mari, você pegou um ponto legal, que é até a próxima pergunta, sobre o processo de composição de vocês, processo criativo. A música é a arte, né? A arte que vocês fazem, mas não dá para negar que para a indústria ela é um produto, né? Ela vai vender para a indústria. Sim. Nesse caso, vocês costumam ir mais pelo que vocês acreditam ou vocês também olham um pouco o que o mercado está querendo, acaba cedendo? Como é que vocês Os conduzem dois. isso? Nós fazemos os dois, né? O processo de composição, a gente vem sempre com as ideias originais. Mas aí arranjo, essas coisas, a gente fala, olha que legal isso aqui, nossa, porque a gente é uma banda profissional também, né? Então a gente tem que Sim. ver o mercado sempre. Óbvio que sim, mas eu acho que isso fica mais por questão de arranjo. Porque a música, cara, se você parar pra olhar desde sempre, cara, porque eu, além de músico, sou professor de história, né? Cara, se você olhar lá pra trás, cara, a música é música. A música é música, o que muda são os arranjos, os timbres. Faz sentido no modo de falar agora. Tá explicado. Bom, vocês participaram do Conecta Mais América Latina e estarão com um stand próprio, né? No Yama Stage. Como é que está sendo o preparo de vocês e o quanto que esse tipo de evento acaba fortalecendo a marca da banda? Esse daí na verdade, a gente participou no ano passado, nesse ano a gente optou por não participar, porque como a gente está no processo de composição do álbum e Sim, tal, sim. não dá para encavalar muita coisa, né?
Mas assim, a gente já participou de 2024, no lançamento do álbum, no stand do Marriott Team, né? E aí a gente teve um espacinho de tempo ali no stand deles, né? E foi super positivo pro nosso lançamento, ajudou muito, a gente conheceu muita gente. A gente falou, cara, vamos voltar no ano que vem. Mas assim, a gente olhou e falou, cara, o que a gente pode fazer de diferente, né? Porque, diferente das outras bandas que estavam tentando vender CD, e, meu, é difícil você vender CD de uma banda que ninguém conhece, numa feira onde, de repente, a alimentação é cara, a pessoa não vai comprar um CD e tal. A gente distribuiu o CD de graça. Então, a gente distribuiu um CD, cara, como tinha uma janela de tempo curta, não ia causar um prejuízo financeiro alto e a gente distribuiu bastante CD que chamou a atenção. A gente falou, cara, o que a gente vai fazer de diferente? Eu falei, cara, brincando, né? Eu falei, a gente pode sortear uma guitarra no que vem, né? E aí a ideia foi amadurecendo. Então eu comprei uma guitarra que a gente usou de backup nos shows do Saxon e do Angra, né? Então a gente sempre leva uma guitarra de backup, né? E aí a gente foi coletando a assinatura da galera, do metal. Então, a gente pegou a assinatura, do Viper, das Burn Witches, pegamos da galera do Angra, na Feira da Música pegamos a assinatura de um monte de gente do metal, e aí a gente fez um sorteio dessa guitarra, né? E também fizemos o sorteio de fones da Edifier, que fez ali um apoio pra gente ali na Feira da Música também, né? Então foi bem legal. Esse ano, pela questão da composição e outras questões e tal, a gente acabou optando por não participar da feira de novo, né? Mas quem sabe um dia a gente volte. Legal. Bom, e a feira foi legal também, né? Complementando que outras bandas parceiras também, né? Porque teve esse meio que um meet geral com a galera. Então a gente conheceu as meninas da Escrota, a galera de outras bandas, de outros lugares, né? Lauro Control, enfim. E isso meio que, sabe? Por mais que a gente estava lá para a feira, a gente também teve esse contato um com o outro, né? Passando visões, trocando ideias, informações, né? E que isso aí é relevante muito, né? Para fortalecer essa cena das bandas, né? Ainda mais com o apoio do Marriott Team também, né? Que fortaleceu esses contatos, né, com a gente, assim, foi muito bom, né? Tanto é que eu conheci o Mário lá por causa disso, né? E a vinda dele, que inclui também, foi por causa disso, que ele não teve tempo de voltar para casa, ele dormiu na casa do Hugo, sabe? Então, tipo assim, você vê que fortaleceu toda essa cena, então cada banda teve uma estratégia, teve um conceito, né? E além disso, teve toda essa troca de informações, de ideias, de público, né? Conhecer novas pessoas, conhecer novas marcas também que estavam lá na feira, né? E além de tocar para eles também, né? Que a gente participou não só da feira, mas também dos shows, né? Essa experiência que você teve do Mário e do Hugo é interessante, que você vê que é uma coisa que a banda é igual uma família, né? Acaba se transformando uma família, vocês vivem tudo isso junto. Isso que é bacana também. E, gente, são duas últimas perguntas que eu deixo pro final. A primeira é, se vocês pudessem escolher qualquer banda do cenário mundial para dividir palco em uma turnê, qual seria, na opinião de vocês? Iron Maiden. Essa eu sabia. Iron Maiden. Vou ser diferente, vai. Vou ser diferente pra não, né? Os caras tudo tem o mesmo pensamento. Vou falar Megadeth. Por causa que eles, infelizmente. Então, pra ser difícil, né? Vou falar Megadeth, né? Por conta da trajetória deles e também. Já pensou tocar no final do show dos caras? Não no final, né? Espero que nunca termine, mas. Eu ficaria com o Megadeth. Mas, obviamente, eu escolheria o Iron Maiden. Boa. E a sintonia tá boa. E, gente, pra terminar, uma pergunta mais reflexiva. Se você tivesse que pensar assim, cara, qual foi o maior ensinamento que a música trouxe pra vida de vocês como artista? O que vocês acham? Que ela mudou a forma de vocês verem o mundo? O que cada um acha disso? Eu acho que, assim, você tem que acreditar no seu trabalho e acreditar naquilo que você tá fazendo, porque quando você começa a fazer um negócio sem referência, principalmente sem ninguém realmente profissional, no meu caso, quando eu comecei a banda ali, você fica na dúvida, né? Cara, será que o que eu tô fazendo é legal? Será que eu estou fazendo da forma certa? Será que a gente ensaia da forma correta? É assim que se faz? E aí, conforme você vai caminhando ali, você vai vendo e fala, cara, pô, tu tá fazendo certo mesmo, pô, é isso aqui mesmo, ou, cara, isso aqui eu fiz diferente, mas fez a diferença, né? Então eu acho que é acreditar no que você tá fazendo, né?
tenta não se guiar muito porque um fala, o outro fala, porque daqui a pouco você está fazendo algo que você acha que as pessoas querem que você faça. Né? Sim. O Você, ping-pong Gustavo? é igual a do Hugo praticamente, porque, assim, acho que é unânime aqui que todo mundo, desde criança ou no início da adolescência, que já queria ser músico aqui. Então é um sonho, né? Eu acho que por várias coisas da vida a gente acaba até deixando o sonho meu pra lá, assim, mas se você... Eu odeio frase de coach, mas tipo uma coisa assim meio de acreditar no sonho mesmo, assim, porque se você encontra uma galera assim que tem o mesmo sonho, fica muito mais fácil da gente conseguir. E assim, a gente tá meio desanimado e a gente olha assim, porra, os meus amigos aqui do meu lado e o negócio tá acontecendo, então eu acho que assim, acreditar em si próprio, não duvidar de si mesmo e acreditar no sonho mesmo, assim, que por incrível que pareça, as coisas acontecem. Verdade, Gustavo. E você, Mário, como é que foi? Bem, o que eu falo, minha relação com a música, ela é profundíssima, né? Vem da minha família de músicos, família da minha mãe de músicos. E eu trabalho com música profissionalmente, mesmo ganhando dinheiro desde 2001, né? Uhum. Então, fui fazer faculdade de música, sempre música, história veio depois na minha vida. Eu e minha esposa compramos esse apartamento aqui, ela com arte, eu com música. Então, assim, pra gente, cara, a relação com a arte, ela é muito difícil no Brasil. O começo, o início é muito complicado. Mas se você insiste, faz direito, isso é uma dica que eu dou pra qualquer um que queira viver de arte. Porque às vezes a galera fala arte, o cara faz de qualquer jeito. Não pode, cara. Você tem que ter comprometimento com o seu trampo, cara. Você tem que levar a sério, você tem que ser profissional. E quando você é profissional e honesto, cara, eu garanto pra você que você consegue viver e viver bem de música ou de arte no Brasil, mas tem que ser uma pessoa séria, correta e fazer bem feito. E você viver de arte, cara, é, é difícil às vezes, mas é uma emoção muito forte quando você para e fala, olha, tudo que eu conquistei com arte, cara. Muito bom. E o triste é que não é tão valorizado ainda, tem muita gente que não valoriza ainda, né, como profissão. Isso que é o Então, mas complicado. as pessoas às vezes elas não valorizam, cara, por causa do tipo de profissional que aparece. Uhum. Porque depois que você mostra o seu trabalho, e eu posso garantir isso, depois que você mostra o meu trabalho, o respeito que eu tenho da minha família, o respeito que eu tenho das pessoas. Por exemplo, aquela coisa de, mas você é músico, você trabalha com o quê? Cara, eu não ouço isso há muitos anos. Há pelo menos 20 anos que eu não ouço isso, porque todo Uhum. mundo sabe o como eu trabalho e como eu trabalho sério, entendeu? Então acho que é isso que falta às vezes pro artista, que é essa seriedade de trabalho, e não que não sejam, tá? Mas às vezes tem uns que levam de qualquer jeito e falam, não dá pra viver de música. E aí acaba ficando essa historinha aí no ar, né? Verdade. E você, Diego? É, além dos meus amigos de banda já ter falado e tudo, vou complementar, na verdade, né? Pra galera que tá nos assistindo, ouvindo, seus sonhos merecem a sua disciplina, ok? Não adianta você querer viver um sonho bagunçando ele, né? Tenha disciplina nos seus sonhos, né? Que realmente o mundo artístico ele é difícil de alcançar, mas com certa disciplina e verdade, como o Mário falou, com verdade, você vai longe, muito longe. Porque, apesar que a galera fala talento, que eu acredito que talento não existe, né? Mas a força de vontade supera talento. Tem muita gente que eu já trabalhei, assim como o Mário também tem uma longa história com musical, já trabalhei com muita gente que são pessoas que tocam muito bem. São pessoas que são absurdas assim tocando. Só que hoje em dia eles estão no mesmo lugar, não moveram nenhuma palha. Por quê? Não teve disciplina na própria carreira. Então, você quer viver seus sonhos? Tenha disciplina sobre ele, né? E busque pessoas que têm a mesma disciplina que você. Porque senão vai ficar aquela coisa do um quer fazer a sério e os outros, né? Tanto é que a trajetória da Ursa foi assim, né? Começou, foi crescendo, deu uma parada, voltou, até começou a fazer a curva. Porque agora todos nós da Ursa estamos com o mesmo sonho, com a mesma disciplina, com a mesma vontade de devorar
essa questão, né? E é isso, e realmente quem acredita alcança. Boa, Diego. E, gente, para terminar, muito obrigado pela entrevista. Adorei conhecer vocês. E para quem quer acompanhar a banda, quer ver os lançamentos, ouvir a música de vocês, onde é que vocês estão? Plataformas, redes sociais, onde a gente encontra vocês? Instagram, o perfil é Urdza, né? No YouTube também, simplesmente Urdza. Estamos em todos os streamings de música, procurando lá por Urdza, tá lá o nosso álbum, né? E é isso. E uma coisa que a gente sempre fala, cara, quando a gente faz entrevista assim, de um lado é importante ter as bandas pro underground acontecer e tudo mais, mas também é muito importante canais como o seu para a divulgação das bandas, porque assim, então nós não teríamos esse espaço para divulgar, né? É muito, tipo, é muito importante, cara. Conforme a gente foi rodando com a banda, a gente começou a participar de várias entrevistas assim, e a gente começou a ver e falar, cara, é de extrema importância pro funcionamento do underground, para divulgação, canais como o seu, cara. Realmente. E é uma coisa que eu que agradeço, é uma coisa que eu peguei assim, porque você descobre o quanto talento tem no Brasil que muitas vezes as pessoas não dão chance, sabe? Não valorizam. Mas tem muito talento se você procurar no Brasil. O Diego falou que não acredita no talento, mas não sei o que falar. Mas tem muito talento, se você ver. O talento ele existe fruto da dedicação. Do esforço. É isso. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela entrevista. Até a próxima, gente. Obrigado, viu? Valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.